Bom, boa tarde, terceiro ano. Vamos começar a correção da atividade de casa. Essa atividade foi passada no dia 17 de junho. São atividades, né? Mais de uma, são atividades de ciências que reforçam o conteúdo que vocês viram sobre saneamento básico. Então, para responder as perguntas abaixo, pesquise nas páginas 69 a 76 do livro de ciências. Cite procedimentos relacionados ao saneamento básico. Então, quais são os procedimentos? Arthur, presta atenção, tá? Quais são os procedimentos que estão ligados, estão relacionados ao saneamento básico? Muito bem, Alice. Canalização e tratamento do esgoto, o tratamento da água e a limpeza das vias públicas. Tudo isso está relacionado ao saneamento básico, né? Então, vamos lá, Enzo. Já comecei a correção. Então, número 1, correção aí dessa questão. Cite procedimentos relacionados ao saneamento básico. Tá certo. Eu só tava lendo. Canalização e tratamento do esgoto, tratamento da água e limpeza de vias públicas. Tia, já fiz tudo e acertei Acertou? Isso aí. Agora, vou para a correção. Eu tô tendo que copiar porque eu esqueci de guardar na casa da minha avó porque eu tinha escrito agora. Gente, olha só, eu só vou fazer a correção, depois vocês vão copiar, tá? Copiem as respostas. Mas tia, já fiz. Tá, porque senão eu não vou conseguir dar o conteúdo de hoje, tá bem? Então vamos lá, número 2. Eu só tô corrigindo. Muito bem, Jasmine, muito bem. Gente, a intenção do dever de casa é justamente esse: vocês estudarem em casa, fazerem atividade em casa. Eu fiz na casa da minha avó, que eu tinha tirado do fechado, porque eu fiz com folha diferente. Pra quando a gente... Eu tô no caderno de aula, é porque eu copiei de aula, mas eu já fiz tudo. Muito bem. Eu fiz tudo no dia certo. Porque quando a gente começa a correção é para que vocês comparem apenas as respostas. Confiram, façam a correção. Porque se a gente perder tempo com vocês fazendo em aula a atividade que era para fazer em casa, o dever passa a ser dever de aula. E sabe o que acontece? O conteúdo que eu tinha que dar agora, eu não vou conseguir dar. Aí vocês vão ficar atrasados. Eu não vou conseguir dar o conteúdo até a avaliação. E aí? Vocês vão se atrasar, né? Então, dever de casa é para fazer após a aula. Para quem está em casa, é após a aula. Para quem está no presencial, dever de casa, faça em casa. Número 2. Numere corretamente as etapas de tratamento da água. Alice, você que fez, como ficou? 5, 1, 9, 2, 4. 9 não. 5. Não, 3. Isso aí. Então, primeiro o que acontece? A água é retirada da fonte, né? Então, vai ficar dessa forma, ó. Vou posicionar aqui a câmera.
Vou colocar os parênteses aqui do lado. São 5, né? E aí tá assim, chega às casas. Bom, essa é a última etapa, né? E aí, 2. O 2 é o quê? Vai para um tanque de decantação e recebe o sulfato de alumínio e o cal, né? Então, ela está lá na quarta. 1, 2, 3, 4. O 2 vai ficar aqui, que é o segundo passo, tá? E aí, o 3. Não, vamos ler o próximo. Eu não vi direito o 2, mas eu coloquei a água vai para o tanque de alguma coisa. Decantação. Isso, esse é o segundo passo. E o primeiro? O primeiro, a água é retirada da fonte, certinho? 5, 1. Isso. Tia, não dá pra mim ver. Tá, espera um pouquinho, tá? Que eu já vou posicionar. E depois, que vai pro tanque de decantação? 3, a água passa por filtros de areia e cascalho, ó. 5, 1, 3, 2... E aqui vai ser o 4, né? Então, vamos lá. Primeiro, a água é retirada da fonte, que pode ser lagos, rios. Pode falar com a ordem? Pode falar. Ficou 5, 1, 3, 2, 4. Muito bem. 5, 1, 3, 2, 4. Primeiro, a água é retirada da fonte. Depois ela vai para um canto de decantação, onde ela recebe o cal e ela recebe o sulfato de alumínio e o cal. Logo depois ela vai para um filtro com areia e cascalho para ser filtrada, né? E após essa filtração ela recebe o cloro. Em alguns locais também recebe o flúor, tá? E finalmente, etapa 5, ela chega às casas. Tá bem? Mas isso não é aquele negócio que tem que... Sim. 2. Vamos agora para o 3. Deixa eu ver aqui se eu acho a 3. O que é solo? Hein? O que é solo? O que vocês responderam? O que você respondeu, Alice? O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos. Muito bem. Muito bem. É a parte solo. É a parte superficial. Deixa eu só ajustar aqui. Superficial. Da crosta terrestre. Só um momentinho. Hoje a gente vai mostrar 2h40, né? Sim. A parte superficial da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos. Onde pisamos, plantamos e construímos. O solo é aquele que o homem usa para plantar. Sim, para plantar, para construir, para andar, né? Não só plantar, né? E aí, deixa eu ver aqui a 4. Deixa eu ver se eu acho aqui a 4. 2, 5. Deixa eu ver se eu acho a 4. 3,
Ah, e agora? O que é subsolo? Subsolo. O que é subsolo? Pode falar, Alice. Subsolo é a camada que fica abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. Muito bem, Alice. Exatamente isso. Subsolo é a camada que fica abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. Então, ó. Ah, tia, esqueci de falar que o número 3 está certo, meu. É porque eu tava vendo. Tá. Subsolo Meu número 4. E a Alice falou que estava certo, tá? é a camada que fica abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. E é formado por rochas. Tia, o número 5 eu não fiz. Vamos fazer juntos. Então, definição de subsolo, está lá na página 76, lá no finalzinho. Tia, você pode vir colocar o computador mais pro lado direito? Porque eu não tô vendo se tá certo o minerais já. Ah, tá certo, tia. Atividade 5. Relacione corretamente. Tem o número 1 para rochas magmáticas, tá? Vocês podem fazer a pesquisa lá na página 76. Tem o número 2 para rochas sedimentares e o 3 para rochas metamórficas. Vamos lá. Vamos ver como vocês vão numerar. Rochas que sofreram modificação por altas temperaturas. Que tipo de rocha é essa? Número 2, tia. 2. Então, vamos lá. Rochas que sofreram modificação por altas temperaturas. Muito bem, Sofia. 3. Rochas metamórficas. 3. Sofre a metamorfose, a modificação de suas características devido às altas temperaturas e pressões que elas sofrem, tá? São rochas metamórficas. Número 2, tia. São formadas por partículas de outras rochas e materiais orgânicos. Isso, então próximo. São formadas por partículas de outras rochas e materiais orgânicos. Que rochas são essas? Rochas Sedimentares, número 2. Muito bem, rochas sedimentares. Posso ler aqui, ó? Número 1, formadas pelo magma solidificado ou pela lava 2. Então, essa rocha que é formada pelo magma, elas são formadas, né, pelo magma solidificado ou pela lava dos vulcões, elas são as rochas magmáticas, número 1. Então, ficou 3, 2, 1. 3, 2, 1, tá bem? Agora
Agora peguem o livro de ciências, abram na página 77 e vamos estudar os tipos de solo. Assim como nós estudamos na página 76 os tipos de rochas, tá? Assim como vocês viram os tipos de rochas, agora vamos estudar os tipos de solo. Existem vários tipos de solo. Cada um tem sua característica. Eles podem ser permeáveis. Olha que lindo esse solo aí, né? Permeável. Vamos ler o que é permeável? Aqueles que deixam passar a água com facilidade. Exemplo: solos umífero, arenoso e calcário. Então, o solo umífero é aquele rico em materiais orgânicos, né? Que tem muito humus. Então, é aquele solo bem pretinho, próprio para plantações. O solo arenoso é aquele tipo da areia da praia, né? Vocês veem, quando a gente pega a água do mar e joga na areia da praia, rapidamente a água some. Por quê? É um solo permeável, permite que a água entre com facilidade, assim como o solo dessa plantação, que é o solo umífero, tá? E tem o solo calcário, é aquele solo que tem o calcário moidinho, tipo umas conchinhas do mar, né? Existe esse solo que é até ruim para pisar, ele machuca os pés. Existem praias do Rio e até do Nordeste que tem esse tipo de solo calcário. Ele é formado por tipo conchinhas bem pequenininhas. É ruim para andar descalço nele, mas ele é muito permeável. Qualquer água que caia ali, rapidamente ela é sugada pelo solo. Tá bem? Isso é solo permeável. Então, o solo umífero, o solo arenoso e o solo calcário. Esses tipos de solo são solos onde a água penetra com facilidade. Por isso são chamados de permeáveis. Agora vamos para o outro lado. Oi. Lá onde eu moro, tem uma praiazinha assim, no beco, e tem uma ilha que a gente costuma chamar de ilha de lá. É cheio de calcário, né? Machuca o pé, né? Eu não sei como meu pé machuca. Tem uma ilha chamada Duas Irmãs, que uma parte dela, o solo é bem calcário. Ele tem essas... Eu nunca fui, mas é linda. Então vamos olhar para a imagem ao lado, que parece um barro, né? Ah, então esse solo que parece um barro, inclusive quando chove, dá para fazer até uma massinha, né? De tão impermeável. O que é impermeável? É aquele solo que impede ou dificulta a passagem da água. Se a gente pegar um copo de água e jogar na areia da praia e jogar em cima de um solo argiloso, a gente vai poder observar que na areia da praia a água ela penetra rapidamente. No solo argiloso, né, que é aquele tipo barro, ali no rio... Eu vou lembrar o nome do lugar que eu levei meus filhos para brincar. Aqui em Angra mesmo tem um rio que é o Rio de Argila. É o Rio de Argila. O solo daquele local é argiloso. Então, quando vocês entram no rio, né? Aí vocês sentem assim o pé afundar. E aí você consegue fazer uma massinha. Por quê? É argila, né? E assim, tanto a argila como o barro são elementos da natureza que dificultam a passagem da água, tá? Então, são solos impermeáveis, tá? Então, permeável é o que passa a água com facilidade e impermeável é o que a água não passa. Por isso que tá na moda agora aquele casaquinho chamado corta-vento, né? Dizem que ele é impermeável, que a água bate nele e não penetra. Isso é ser impermeável, tá? A tia já vai deixar vocês contarem as experiências. Deixa eu só finalizar essa página, tá? Eu lembrei do local que eu fui. Eu não sei se é mesmo, é Pontal. Isso, Recanto do Pontal. Isso aí. Eu fui com a minha prima fez
lugarzinho. Isso, Recanto do Pontal. Esse local era aberto para visitação, a gente passava o dia lá. Tinha vários animais, né, Arthur? Um lugar gostoso a beça para visitar. Mas agora, E quando eu fui, tinha até um poço lá. quando a pandemia acabar, eu vou falar com a tia Noemi para a gente marcar um passeio lá. É bom que vocês conhecem os animais, que lá tem muitos animais. Tem... Jasmine, deixa a câmera para você, minha gatinha. Depois a gente bate um papo, a gente fala sobre o cachorrinho, tá? Então, a gente vai marcar esse passeio, vou falar com a tia Noemi, porque lá vocês vão ter contato com vários tipos de solo, vocês vão poder entender melhor o que eu estou falando. Nada como a gente experimentar, né? Para saber como é. O meu tio faz vasinho de argila. Faz? Ô tio, a gente vai poder entrar na água? Ah, é bom ir no verão, né? No final de semana de verão, aí leva a família. A pandemia vai passar, a vacina tá chegando aí, vai chegar para todos, se Deus quiser, e a gente vai poder fazer nossos passeios novamente. Mas os pais não podem ir? A gente pode abrir esse acesso aos pais, sim. Toda criança pode ter acesso a viajar, os pais não. Sim. Também a gente aprendeu. Ela mora lá no Rio de Caxias e ela já tomou a primeira e a segunda dose. Ai, que bom, graças a Deus. E também papai a Davi. Que bom, então vamos ler, ó. No solo, 40. sim, no solo, vamos ler aí, abaixo desses dois quadros rosinhas que a gente leu. No solo encontramos 4 componentes principais. Que componentes são esses? Areia, argila, calcário. E humus. A quantidade de cada um desses componentes caracteriza o solo, ou seja, o solo ele é formado por areia, argila, calcário e humus. A quantidade de um desses elementos, né, a maior quantidade é que determina se o solo vai ser um solo umífero, se ele vai ser um solo arenoso, argiloso ou calcário, tá bem? Então, assim podemos classificá-los em, atenção agora, hein? Vamos ler. Solo umífero. Que solo é esse? Acompanhem a leitura, vocês que estão em casa. Vamos ler juntos. Contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. É a matéria orgânica, né? Que são restos de animais e vegetais, né? Que já morreram e estão ali enriquecendo o solo. Oi? Isso, exatamente. A terra adubada, você vê que ela é pretinha, ela é bem soltinha, né? Então, ela é rica em restos de animais, vegetais. Tia, não foram restos de animais, que eu lembrei de dois grandes cachorrinhos que minha avó tinha. Morreu, foi enterrado e ajudou o solo. Oi? Essas areinhas que a gente deu uma borboleta bem bonitinha. E também a gente acha que essa terra é preta, mas ela é marrom. É, marrom. É porque é um marrom bem escuro, bem acentuado, né? Então vamos continuar a leitura lá embaixo, o último parágrafo da 77. Esse solo umífero é considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para as plantas e é permeável, ou seja, absorve bem a água. É também conhecido como terra preta. Exatamente, é conhecido como terra preta. Ele é cheio de nutrientes, é o solo próprio para a plantação. Lá na minha casa tem um lugarzinho que sobe lá até a minha casa, que tem essa terra preta. Lá perto de casa também, pode falar. Esses dois cachorros, um era um menino e o outro era um menino.
Página 78. Solo calcário. Neste solo, o componente principal é o calcário, muito utilizado em construções. O calcário é formado pela decomposição de Ossos de animais. e conchas. Então, o calcário, ele é formado pela decomposição de ossos de animais e conchas. O calcário é um material permeável, ou seja, a água penetra com facilidade. Vejam aí o calcário. Vamos ver agora o próximo, solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água, ou seja, a água ela não é absorvida, né? Quando fica seco, pode rachar e quando chove muito, fica encharcado. Vejam a imagem aí do solo argiloso. Lá na África tem muito esse solo argiloso. Isso. Agora, solo arenoso. Vamos ler as características do solo arenoso? É um solo permeável, ou seja, a água passa com facilidade. E o argiloso, ele é impermeável, a água não passa com facilidade. Oi? A sua câmera tá... É que a sua câmera tá apagada. Melhorou? Então vamos agora para o solo arenoso. É um solo permeável, ou seja, a água passa com facilidade. Não acumula muita água e, por isso, forma terrenos secos. Contém maior quantidade de grãos de areia. Na praia, há uma grande quantidade de areia, ou seja, é um solo arenoso, né? Vamos ler o último parágrafo da página 78. O último não, o penúltimo, né? Que tem outro ali no finalzinho. A maior parte dos solos é composta da mistura desses tipos. É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos. Por isso, devemos cuidar bem dele. Os cuidados com o solo são muito importantes para a vida animal e vegetal. Página 79. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços entre os grãos são menores, o que o torna impermeável, ou seja, a água não passa com facilidade. Saturado, formando barro. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado por alguém, tá? Isso pode ser feito por meio de valas ou colocando-se tubos para a água escoar, para a água vazar. Observe nas imagens a seguir as diferenças entre os tipos de solo. Esse primeiro aí que tem um senhor pisando, né, na pá, fazendo força para tirar ele, esse é o solo argiloso. Olha como é que ele juntinho, né, os grãos são tão juntinhos que parece que formam um barro duro. Para tirar ele, nossa, tem que ter força. E vejam ao lado o solo arenoso, que é a areia da praia, né? Até vocês chegando na praia, pega com facilidade os baldinhos de areia. É mais leve. Por quê? A água não se acumula nele. Cuidados com o solo. Para o plantio, atenção, ó, página 79. Todo solo, após a colheita, deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a razão pela qual podemos verificar no campo os tratores ou arados resolvendo a terra e adubando-a de acordo com a plantação. Então, gente, toda vez, atenção, Enzo, toda vez que um agricultor plantou
e colheu os frutos ou os vegetais do que ele plantou, ele precisa cuidar daquela terra, colocando adubo, remexendo ela. Para quê? Para que ela tenha os nutrientes necessários, esses nutrientes se misturem a toda a terra para ele voltar a plantar ali, tá? Esse é um tipo de cuidado que o agricultor deve ter. Então vamos para o segundo parágrafo. Durante a plantação, alguns agricultores utilizam agrotóxicos, que são substâncias químicas colocadas nas plantações para evitar pragas. Essas substâncias podem ser prejudiciais ao solo e ao próprio ser humano quando usadas de forma irregular. Então, gente, os agrotóxicos passam por um órgão controlador que faz testes. Tá ouvindo, Fernanda? Por um órgão controlador que faz testes com as plantas que recebem esses produtos químicos, tá? Para ver o quanto esses produtos podem prejudicar a plantação, a terra, o solo e a nossa saúde. Não devem ser usados em excesso, porque senão eles penetram no solo e tornam o solo infértil, ou seja, impróprio para novas plantações. Também não devem ser usados em excessos, esses agrotóxicos, porque senão a gente acaba consumindo e eles causam várias doenças no nosso organismo, inclusive o câncer, que é uma doença que mata, né? Então, os agrotóxicos são usados para controlar pragas, como gafanhoto, formigas, que destroem as plantações, mas precisam ser usados com limite, com cuidado. Pode falar, Arthur. A minha bisa, ela morreu de câncer. A minha mãe também. Página 80. Erosão. Nossa, que palavra nova, né? Erosão. O que é erosão? Vamos ler? A tia já falou rapidamente com vocês. Agora vamos estudar bem o que é erosão. É o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo, causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Então, toda vez que o solo sofre um desgaste, ele muda aquela característica dele, é porque o clima, os ventos, o excesso de calor ou o próprio homem interferiu na mudança daquele solo. E essa mudança que causa o desgaste no solo é chamada de erosão, tá? Então, erosão é o nome dado ao desgaste do solo. Pode ser causado pela ação do vento, da água ou ação do homem, tá bem? Quando o homem desmata uma determinada área, retira sua proteção. Com isso, o solo fica desprotegido e pode sofrer com a ação das chuvas e dos ventos. Outro fator que contribui para acelerar a erosão, que é o desgaste do solo, são as queimadas, que provocam a perda de nutrientes do solo, além de destruir os seres vivos que ajudam a manter o solo fértil. Mas um solo prejudicado pela erosão pode ser refeito com a ajuda de uma boa terra e o plantio de novas árvores. Então, gente, nós podemos chegar num solo que foi prejudicado por uma queimada ou pela derrubada de árvores e podemos cuidar daquele solo, fazendo com que ele volte a ser um solo saudável. De que forma? Cuidando do solo, cuidando daquela terra com nutrientes, né? Dando os cuidados necessários àquela terra e fazendo o quê? Plantando novas árvores. Porque só a natureza recupera a natureza, tá bem? Não queimando mais, né? Não derrubando mais as árvores.
Página 80 ainda, poluição. A transformação ou decomposição do lixo. O que é decomposição? É quando o lixo sai daquele estado em que ele estava quando nós o descartamos e começa a apodrecer. Isso é decomposição. Então, a transformação ou decomposição do lixo é uma das grandes formas de contaminação do solo. Então, o solo contaminado é um solo pobre de nutrientes, é um solo prejudicado. Leiam comigo. Chorume. O que é chorume? É um líquido produzido pela decomposição de material orgânico. Ele penetra no solo e o contamina. Gente, quando a gente acumula lixo na lixeirinha da cozinha, né? Ou lixo lá no latão do quintal, o lixo fica ali por um tempo e quando a gente levanta aquele saco, sai um líquido marrom fedido, não é? Ou quando o caminhão do lixo passa, ele deixa vazar uma aguinha marrom que fede a beça, não é? Aquela aguinha, aquele líquido que é produzido pela decomposição dos alimentos, ou até mesmo de alguns animais, resto de peixe, pele de galinha, quando a gente limpa o frango, joga fora aqueles restos, que se mistura com a casca do vegetal que nós jogamos fora também. Atenção, turminha, não dancem agora, não é hora de fazer TikTok. É hora de prestar atenção na aula. Então, esse líquido que sai do lixo, né? Quando ele fica um tempo ali em decomposição, esse líquido escuro e mal cheiroso, ele é chamado de... Eu quero que o terceiro ano me dê resposta. Qual é o nome desse líquido? Chorume. É o nome do líquido relacionado, né? O líquido que é o resultado de quê? Da decomposição do lixo. O líquido que sai dessa decomposição é chamado de chorume. Então, vamos ao finalzinho da página 80. Extração de minerais. Agora vamos falar sobre o subsolo. Falamos sobre o solo, né? Pode deixar uma parte pra gente ler? Sim, na última página de leitura eu deixo, tá? Extração de minerais. Acompanha a leitura, Enzo. O subsolo. O que é subsolo mesmo? Subsolo que fica abaixo do solo. Muito bem, então o subsolo é a camada que fica abaixo do solo. Vamos ler agora sobre essa camada que fica abaixo do solo. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas. Ele não tem os nutrientes necessários, tá? Mas ele é rico para exploração de minerais, como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e semi-preciosas. Minerais que, quando encontrados, favorecem a confecção e a criação de produtos, máquinas e equipamentos, assim como os minérios líquidos, como o petróleo e a água mineral, tá? Página 81. Peraí, vai. Olha esse. Tia, a gente pode ler? Pode ler aí o primeiro da 81, Fernanda. Diamante é o mais conhecido muito valioso. Tá, gente, só um momentinho. Quando eu falar o nome do aluno, deixa só o aluno ler, senão dá eco, tá bem? Então a Fernanda leu. Lê de novo só a Fernanda, por gentileza. Diamante.
O diamante é um mineral bastante conhecido por ser muito valioso. Muito bem. Agora, Alice. O alumínio é utilizado para fazer portas, janelas e utensílios para casa. Agora o Arthur aqui da sala. Com o ferro podemos fazer grandes ferramentas e etc. Com o ferro podemos fazer grades, ferramentas, etc. Muito bem. Então vamos ler juntos agora? Sim. A todo local em que a riqueza é extraída do subsolo, dá-se o nome de mina. Então, o que é mina mesmo? A mina. Quando eu falo achei uma mina de ouro, é o quê? É o local onde se retira a riqueza, tá? Quando as pessoas já viu gente que vende água, pega da mina. É retirada a riqueza, né? O mineral que é extraído do solo. Então, nós chamamos de mina, tá bom? Então, a todo local em que a riqueza é extraída do subsolo, dá-se o nome de mina, tá? O homem explora as minas, atenção gatinhas, leiam junto. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que elas fornecem. Atualmente, acompanhem a leitura aí, atualmente existem muitas perfurações para se retirar água do verdadeiras minas de água existem em camadas profundas do subsolo. E ao fazer a perfuração, a água jorra. Porém, é preciso conscientização, orientação e responsabilidade na exploração de minério, seja ele qual for, para que não ocorra a degradação do solo. Ou seja, a degradação é o que é a destruição do solo, porque tudo que é retirado em excesso, tudo que é usado em excesso, um dia pode fazer falta. Então, por isso que temos que ter o controle ambiental, pessoas fiscalizando o meio ambiente, para ver se aquela exploração naquele local foi autorizada. Não é qualquer um que pode chegar e explorar uma mina de ouro, de água, tá? Tem que ter autorização, tem que ter fiscalização, um órgão do governo para fiscalizar, para que várias pessoas, por causa da ambição, o que é ambição? É aquela vontade de ganhar sem limite, acabe destruindo o meio ambiente com essa atitude egoísta, né? Então tem que ter o cuidado na extração dos minerais do subsolo. Tem que ter cuidado ao usar agrotóxicos, né? Porque às vezes o agricultor quer plantar e colher muito, então ele tem que fazer o controle de pragas, mas também tem que ter cuidado com a saúde de quem vai consumir e a saúde do solo, tá? Já vou deixar você falar, Fernanda. Pode falar, Arthur. Vê se o horário tá certo, 2h26. Tá. Fala, Fernanda. Oi, tia, eu ia falar que tem que ter autorização, até porque tem gente que vai pegando, nem sabe se tá com doença, não pode pegar, é contagioso. Isso, tem que ser feito o estudo daquele solo, né? Então, por isso que temos que ter órgãos do governo que regulem, que pesquisem o solo, como a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Que tem aquele profissional que estuda o solo. Quando a gente estudou em história as profissões relacionadas ao campo, tem esse profissional que estuda o solo, que vê qual é a área que pode ser explorada, a área que não deve ser explorada, tá bem? E aí, consumindo, extraindo com consciência e cuidado, nunca vai faltar, né? Pode falar, Fernanda. Não. Já terminou? Alguém mais quer falar? Então, vamos para a página 82, atividades. Peraí, tia, vou entrar. Vou dar um tempo para vocês responderem, porque vocês vão pesquisar essas respostas, tá?
Então, página 82, para vocês fazerem essa número 1 aí, quais são os principais componentes do solo, vocês vão lá na página 77. 77. Onde está escrito tipos de solo. É a página onde está escrito tipos de solo, página 77. Vocês vão ler essa página e vão responder quais são os principais componentes do solo. Vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Então, número 1. Para quem já fez, quais são os principais componentes do solo? Veneno? Permeáveis e impermeáveis. Não, esses aí são os tipos de solo. Arenoso e argiloso. São os tipos de solo. Quais são os... Muito bem, Alice. Quais são os principais componentes do solo? Está na página 77, logo abaixo dos retângulos rosas, que falam sobre solo permeável e impermeável. Isso aí, quem é que está mostrando aqui? Sofia, parabéns, Sofia. Areia, argila, calcário e humus. Vou escrever no quadro. Número 2. Sim. Então, para quem está aí, número 2. Como os solos são classificados? Ou seja, quais são os... Arenoso. Uhum. Argiloso e calcário. Só, vamos lá. Como os solos são classificados? E aí? Está na página 77 e também na página 78. Tem aí todos os tipos de solo, né? Aí tem vários textos. Permeável e impermeável. Não. Essas não são as classificações, né? Esses são os tipos. Tem o tipo que é permeável. Quais são os solos permeáveis? Depois os impermeáveis. Então, tem a classificação dentro disso aí. O nome de cada solo. Solo mamífero, arenoso e calcário. Ah. Gente, só um momentinho. É chamado de terra preta, conhecido como terra preta. Que solo é esse? Oi? Oi? Eu não consegui, acho que eu escrevi errado, você pode tirar um pouco pra cá pra ver se eu escrevi certo? Argila. Conseguiu? Gente, de novo, vamos lá, número 2. Como os solos são classificados? Quais foram? Solo arenoso e calcário. E o outro? E solo argiloso. Isso aí. Todos esses que nós estudamos nas páginas 77 e 78. Oi? Vocês estão em que número? 2. Então ficou assim, areia, argila, calcário e Isso, na 1 foi isso aí. Solo mamífero. Mamífero é igual mamífero. Mamífero e unífero. E aí todos já fizeram a 2? Não, tia. Cadê o 4? Peraí. Ô tio, mas tem que colocar a mesma coisa aqui na 1? Não. Número 1, a pergunta é: quais são os principais componentes do solo? Ou seja, quais são os elementos que existem no solo? Aí nós escrevemos areia, argila, calcário e humus. E a 2, como os solos são classificados? O que nós estudamos? Que de acordo
com a maior quantidade de um determinado elemento no solo, ele recebe uma classificação, né? Quando o solo tem muita matéria orgânica, ou seja, resto de vegetais e animais, ele recebe um nome. Quando ele tem muito calcário, que é resto de ossos e conchas, ele tem outro nome. Quando é um solo onde os grãos de areia são maiores, né? Ele recebe outro nome. E quando esses grãos de areia são menores e mais juntinhos, ele recebe outro nome. Então, temos aí os tipos de solo de acordo com os elementos que existem nele em maior quantidade, tá? Não, você vai diminuir a letra e vai escrever todos os tipos de solo. Eu não pedi 2, eu não pedi exemplo de 2. Eu só vou liberar para o lanche quando terminarem a 2. Como os solos são classificados? Vamos lá na página. Tem todos os tipos de solo na página 77 e 78. Vamos lá no verdinho. Solo umífero. Aí vem falando sobre ele. Esse é um tipo de solo. Próximo. Solo calcário. Aí vem falando sobre ele. Depois, solo argiloso. Um textinho fala sobre ele. Solo arenoso, um outro textinho fala sobre ele. Então, tem as classificações e um textinho falando sobre cada tipo de solo. Tia, posso falar o que eu escrevi no meu? Pode. Solo umífero, arenoso, calcário e argiloso. Exatamente. Então, solo umífero, solo calcário, solo arenoso e solo argiloso. Número 2, tá? Você já conseguiu? Oi? Tia, coloca para 2. Eu vou mandar foto no grupo dos alunos. Então, agora vamos ao número 3 da página 82. Ligue corretamente. Vocês vão ligar cada tipo de solo à sua característica. Para que vocês façam corretamente, vocês vão pesquisar nas páginas 77 e 78, tá? Pesquisem, façam a relação ligando e daqui a pouquinho a gente corrige, tá? Então vamos à correção da 3. Solo umífero, onde vocês ligaram? Muito humus, né? Que é o quê? O que é humus mesmo? Eu dou tempo para pesquisar. Então, o que é humus mesmo? Contém muitos humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Exatamente. E esse solo que tem muito humus, ele é bom ou ruim para o plantio? Bom. Bom, porque tem os nutrientes que os vegetais precisam, tá? Então, vamos lá. Solo calcário. Página 82. O componente principal é o calcário, muito utilizado em construção. Muito bem. E agora, solo arenoso. Onde vocês ligaram? Não acumula muita água. Isso. E o solo argiloso? Muito bem. Agora, número 4. Como a água, o vento e o calor do sol interferem na formação do solo. Como que a água, o sol, o vento, o calor, como que eles interferem, eles agem na formação do solo? Vamos pensar.
Não. Isso aí, né, foi explicado. Vamos pensar aqui, né? Nós estudamos que a erosão é o desgaste do solo causado pelo clima, pelo vento, excesso de chuva, muito sol e também pelo homem, né? Então, aqui que está falando apenas da ação da natureza, da erosão causada pela natureza, que é o desgaste do solo, desgaste das rochas, né? O desgaste daquelas pedras enormes, das rochas. Ô Enzo, presta atenção na explicação da tia. A tia vai dar tempo para você copiar, tá? E aí, tá chovendo, tá ventando, muito sol, a rocha ela vai se desgastando. E esse desgaste das rochas vai caindo no chão, formando o solo, né? Então, olha a pergunta: como a água, o vento e o calor do sol interferem na formação do solo? Vocês vão escrever: eles desgastam as rochas. Vai escrevendo aí no número 4. Eles desgastam as rochas contribuindo para a formação do solo, né? Não foi isso que a gente estudou? Que o solo é formado pelo desgaste de rochas? Tudo isso que existe foi formado há bilhões de anos. Todo esse solo que existe há bilhões de anos, devido ao desgaste de todos os tipos de rocha. Tá bom? Então, a erosão causada pela natureza ou pelo homem, o que é erosão mesmo? É o desgaste das rochas, do solo, né? Esse desgaste que acontece, ele colabora para a formação do solo, tá bem? O desgaste, claro, natural, feito pela natureza, né? O do homem, às vezes, muitas das vezes, prejudica o solo. Página 83, podemos? Agora é com vocês. Eu vou dar um tempo para vocês lerem, prestarem atenção, fazerem, depois eu corrijo. Número 5, sublinhe de vermelho as alternativas. Sim, deixa eu só ler o número 5. Eu vou ler o número 5, explicar, tá? Vou dar um tempo para vocês fazerem. E aí eu vou colocar a resposta do número 4, tá bom? Número 5. Sublinhe de vermelho as alternativas falsas. Vocês vão ler cada frase e vão sublinhar, passar uma linha embaixo de cada frase falsa, tá? Vamos ver se todos concordam. Vou ler as frases e vocês vão dizer se são verdadeiras ou falsas. Letra A. As queimadas ajudam a melhorar a qualidade do solo. Falso. E aí, vocês sublinharam de vermelho? Falso, isso aí. Então, vamos lá. Letra B. Letra B. Encontramos na superfície terrestre diversos tipos de solo. Né? Verdadeiro. Temos vários tipos, né? Letra... Isso, a primeira é falsa, você sublinha de vermelho. Não, todo mundo sabe. Vocês estão no 3º ano. Isso.
A é falsa, sublinha de vermelho. A B é verdadeira, né? Todos aqui falaram que é verdadeira, então não sublinha. Vou ler a letra C. Na superfície terrestre existem apenas 2 tipos de solo. Falso. Oi. A B também é falsa, né? A B encontramos na superfície terrestre. É verdadeira, não sublinha não. Até agora, letra A e letra C são falsas. São as que vocês vão sublinhar de vermelho. Tia, pode ser assim, ó. Não, esse aí é circular. Vamos fazer o que pede atividade? Sublinhar, fazer uma linha embaixo. Isso aí, Fefi, agora fez certinho. Muito bem. Letra D. O solo é formado por pedaços de rochas e restos de plantas e restos de animais. Verdadeiro, né? Então não sublinhe. Letra C. Observe as imagens. A imagem aí do solo umífero, né, rico em humus. Ao lado solo arenoso, é aquele tipo da areia da praia, né? E ao lado o solo argiloso, aquele que É tipo uma argila. é argila, barro, né? Aquele que a gente consegue moldar. Agora responda. Qual desses solos é mais utilizado na agricultura e por quê? Solo argiloso. Na umífero, porque ele é rico em humus, em nutrientes, né? Qual é o solo? Olha para os 3. Qual que é mais usado na agricultura? Valentina, atenção, sem conversar agora. Então vamos lá. Qual desses solos é o mais utilizado na agricultura? O solo umífero. Pontinho, né? Que a gente já respondeu a primeira pergunta. Vamos responder a segunda. Por quê? Esse porquê está separado, porque é porquê de pergunta. Porque ele é rico em nutrientes, né? O humus, ou seja, que são restos de animais, de plantas, de vegetais. Isso tudo deixa o solo rico em nutrientes, tá? Então ele é próprio para o plantio. Tia, posso falar o que eu escrevi? Solo umífero. Então agora vamos à atividade 7 da página 83. Use as palavras do quadro. Última não, tem 84 ainda. Use as palavras do quadro para completar o texto a seguir. As palavras são restos de animais, sólida, pedaços de rochas, plantamos, grãos de areia. Então eu vou dar um tempo para vocês tentarem encaixar cada palavra dessa neste texto aí, tá? E volto para corrigir. Vamos lá, número 7 da página 83. Completem comigo. O solo é uma superfície onde pisamos e construímos. Ele é formado por matérias como pedaços de rocha, grãos de areia, argila, restos de animais e restos de vegetais. o solo é uma superfície sólida onde pisamos, plantamos e construímos. Ele é formado por matérias como pedaços de rochas, grãos de areia, argila, restos de animais e restos de vegetais. Vamos para a nossa última página.
página 84. Calma aí, deixa eu rapidinho. Calma aí. Tá? Agora, para que vocês façam corretamente a página 84, vocês vão pesquisar na página 76, tá? Vão lá na página 76 pesquisar. Já copiou tudo, Enzo? Não. Copiou? Deixa eu ver. Escreva nos retângulos os tipos de rocha de acordo com as informações dadas. Tem aí a definição de cada tipo de rocha que está lá na página 76. E aí, vocês vão ler cada definição e vão escrever que tipo de rocha é essa. Então, vamos lá, gente. Número 8. Vamos ver. Tô armando aqui o negócio pra poder conseguir fazer. Tá. Vamos. Que tipo de rochas é esse aí, olha? Sofreram modificações por causa da temperatura e pressão. Rochas Metamórficas, né? Rochas metamórficas, aquelas que de acordo com o calor e a pressão, elas se modificam, né? Sofrem a metamorfose, a modificação. Metamórficas. Letra A. Bota aí no quadro. Daqui a pouco eu mando foto da A, B e C, tá? Letra B. São formadas pelo magma dos vulcões. Rochas magmáticas. E letra C. Formam-se pela sedimentação de outras rochas. Isso. Então ficou rochas. Metamórficas, magmáticas e sedimentares. Só que na B faltava o acento, só que não dá pra corrigir de novo. Tá bem. Então, número 9. Observe a imagem. Agora respondam. Você conseguiu identificar, achar aí nessa foto, componentes do solo na ilustração? Sim. Quais são os componentes do solo que compõem, que formam o solo? Então, escrevam sim, coloquem um pontinho. Hã? Não, o que forma o solo? Aí, que forma essa rochas, a areia e a água, né? Forma essa parte da superfície da terra. Ela calma, olha só. Areias. Rochas. É pra botar sim, ponto. Rochas, vírgula. Areia, vírgula. Água, e água, né? Até porque a gente não está vendo o resto dos animais, a gente está vendo os animais vivos, né? Eles estão usufruindo do solo, eles estão utilizando o solo. Então, nós vemos aí o quê? Rochas, areia e água. Rochas, areia e água. E pedra, né, tia? Pedra é o mesmo que rocha. Ficou assim, ó, tia. Isso. Letra B, muito bem. Letra B. Quais são os seres vivos que podemos perceber na ilustração ao lado? Formigas. Isso daqui é piolho? Não. Tatuzinho. Tatuzinho. Tatu? É. Dentro da maninha? Não, mas não é o tatu, é o tatuzinho. Então escreve o que você tá vendo. Mas, tia, tem um... depois vou te mandar o meme. Tá. No tatu. Agora, o número 10 vai ficar para casa. Escrevam aí para casa, eu vou corrigir na próxima aula de ciências.
para casa. Eu vou botar de novo. Número 10, para casa. Ficou bonitinho, ó, tia. Ficou bonitinho, olha. Ficou melhor que o você me imitou, porque olha, eu vou colocar para casa. Eu vou colocar para casinha, né? Eu só botei para, não botei casa. Aí, ó, casa. Gente, Mas não tem isso? gente, olha só. Pessoal, número 10 é para casa e vou corrigir no dia 1º/7. Anotem aí. Quinta-feira, dia 1º/7. Agora vocês vão pegar o caderno de casa, fazer o cabeçalho e vão copiar o que eu vou mandar na foto para vocês, tá? Para casa. Um beijinho, até a próxima.